Boa noite! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula da F2A2. Essa é a 13ª aula e o tema de hoje é capacitação em liderança. Esse tema foi escolhido por vocês e aí eu preparei esse conteúdo para que você possa implementar essas necessidades na sua empresa. Se você almeja cargo de liderança, se você iniciou num processo de liderança recentemente, e se você tem dificuldades em liderar, esse conteúdo é para você. Não importa a empresa que você participa, a empresa que você trabalha, se é uma empresa, se você é um colaborador, se você é um empresário, o importante é que você olhe para esses conhecimentos e absorva as dicas e implemente na sua empresa para que você possa melhorar cada vez mais os resultados da sua empresa através do processo de liderança, que eu acredito muito ser crucial para as empresas nesse momento. E a gente vai falar de 3 temas hoje. Primeiro, entender a primeira e maior ruptura de carreira que existe no processo de liderança, que é a primeira liderança, onde você sai de liderança de si próprio para a liderança de pessoas. Essa é a primeira e a maior ruptura que você vai encontrar na sua carreira em termos de liderança, de conhecimento, de necessidades. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Segundo, cenários e os itens essenciais para liderar uma equipe. Quais são os cenários que existem, as possibilidades e quais são os itens essenciais para você prestar atenção agora, para você começar a construir agora. E as famosas dicas práticas para você desenvolver o seu perfil de liderança. Então, esses 3 temas que nós vamos discorrer durante a aula de hoje. Falando na aula, eu gosto sempre de trazer 2 frases. Essas frases eu coloquei nas minhas mídias sociais há um tempo já, que dizem muito sobre o que eu imagino e o que eu olho e o que eu vislumbro como uma liderança estratégica e sustentável. Primeiro, seus colaboradores precisam olhar para cima para ver o seu líder, que na verdade eles têm um chefe, não um líder. Ou, se o verdadeiro poder está em se apoiar na sua estrutura, você não é um líder, você é um chefe. Então, o verdadeiro poder está em você apoiar a sua estrutura e não em se apoiar em cima da sua estrutura. Essas 2 frases trazem uma reflexão importante para a gente começar a aula de hoje. E aí, começando a aula de hoje, eu queria mostrar a transição que existe entre colaborador e líder. Ser colaborador é você ser um executor. Eu faço as coisas, eu executo as coisas. Eu tenho uma independência no processo de execução. Eu sei o que eu tenho que fazer, executo. E por executar essas coisas, eu sou visivelmente benquisto na minha organização e sou promovido para líder, onde eu preciso ser um facilitador. E aí, inverte o papel. Eu tenho que fazer com que as pessoas executem para atingir um objetivo. O que era meu, a minha execução para atingir o meu objetivo, passa a ser a habilidade que eu tenho de facilitar esse processo para que as pessoas executem para atingir esse objetivo. Essa é a primeira grande questão que se depara e a ruptura, uma das maiores rupturas dessa primeira transição. Depois, eu tenho resultados próprios, os meus resultados, e os meus resultados me mostram a minha competência. Certamente eu tenho integração com as pessoas, só que eu tenho uma integração já formalizada. Até esse quadrado eu faço, a partir daqui é você. Então eu não tenho uma integração de somar esforços. Eu tenho mais uma integração de mostrar meu próprio resultado. Então eu sou meio independente nesse contexto. E aí quando eu vou para a liderança, eu tenho que fazer o resultado da equipe. Eu tenho que fazer com que a equipe tenha uma conexão, que consiga interagir e se encaixar da melhor forma, como um quebra-cabeça, como uma engrenagem. Então essa é a grande mudança. Um resultado próprio e o outro resultado da equipe. Eu tenho que preocupar com o todo, além do individual. Mas eu, como líder, não é o meu resultado, é o resultado da equipe. Depois, eu sou um colaborador que é reconhecido, porque eu, como colaborador, executo, e as pessoas reconhecem o meu trabalho, reconhecem o resultado do meu trabalho. E aí, quando eu vou para uma liderança, eu tenho que fazer com que a equipe seja reconhecida.
E olha que quebra de paradigma. Olha que quebra total que existe, ruptura total que existe nesse processo. Eu sou reconhecido pelo que eu faço. E aí eu vou ser reconhecido como líder pelo que a minha equipe faz. Então tudo que eu fiz que deu certo, a minha equipe não vai reproduzir o que eu fiz. Ela tem suas competências, suas habilidades, seus modos de pensar diferentes e assim por diante. Então eu tenho que ter habilidade para fazer com que a equipe seja reconhecida e entregue seus resultados. E aí temos ainda o hard skill, que é conhecimento técnico, muito valorizado quando você é colaborador. Mas quando você é líder, você precisa de competências de comportamento, processos comportamentais, habilidades comportamentais, habilidades técnicas para comportamentais. Na minha experiência profissional, eu já liderei uma área onde as pessoas eram muito mais técnicas que eu, sem problema nenhum. O meu trabalho é fazer com que a engrenagem rode da melhor maneira possível, que as pessoas produzam, que usem suas habilidades, que entendam suas limitações, que se desenvolvam da melhor maneira possível para o resultado da empresa. Então é um ganha-ganha. Eu desenvolvo pessoas e ainda tenho um resultado melhor. E eu não posso impor o meu jeito de fazer porque só porque deu certo comigo, eu acho que vai dar certo com todo mundo. Essa é uma das características e a maior ruptura que tem. Então, na hora que você olha esses 4 elementos, a ruptura é gigantesca. É como se eu tivesse que parar de fazer um processo que eu estava acostumado a fazer por anos e começasse a fazer de outra forma. Então, entendam essa ruptura. Essa ruptura é muito importante e quanto mais cedo você entende isso, mais você consegue sair rapidamente desse processo. E aí, quais são as primeiras dificuldades que a liderança te impõe? Naturalmente, já por existir essa ruptura que a gente acabou de falar. A primeira é lidar com pessoas. Eu lido com pessoas, mas eu lido com pessoas sem uma integração. Eu lido com pessoas que entendem que o processo inicia num, acaba no outro. Eu dependo de resultados de outras pessoas e gero resultado para outras pessoas, para atividades. Então, lidar com pessoas, promover o desenvolvimento das pessoas, fazer as pessoas crescerem na organização. Isso é uma habilidade do líder. E eu preciso lidar com pessoas. Eu preciso conhecer pessoas. Eu preciso ter bom relacionamento, ter um processo de comunicação. Tem várias alternativas, várias habilidades que eu preciso desenvolver que até então eu não usava tão frequentemente quando colaborador, que eu preciso agora ressaltar e começar a trazer à tona essas habilidades. O segundo é impor o seu jeito de fazer as coisas. Para mim funcionou. Se funcionou para mim e eu fui promovido, ótimo. Eu tenho a maior das boas intenções, falar, amigo, faz como eu fiz que dá certo. Só que a pessoa não entende o porquê ela está fazendo aquilo. E faz por fazer. Ela não construiu aquilo, não entende o modo de fazer, não desenvolveu o seu próprio jeito de fazer as coisas. E ela só replica processos já pré-estabelecidos. Isso é uma questão de tempo para as pessoas se desmotivarem. Tanto é que 56% das pessoas não gostam do que fazem hoje. Se elas não gostam do que fazem hoje, e boa parte da rotatividade de pessoas nas empresas, das pessoas saírem e buscarem outras oportunidades, está ligada à liderança. E uma delas é impor o seu jeito de fazer as coisas. Não dar autonomia para as pessoas. Não é autonomia para fazer qualquer coisa, mas ela tem capacidade intelectual, de repente, de fazer melhor do que você, mas você quer impor o jeito dela, o seu jeito de fazer para ela. Depois é delegar atividades. A gente fez uma aula de desenvolver membros de equipes engajadas, onde eu elenco várias dicas do processo de como delegar atividades. Assista, vale a pena. Delegar atividades é você gerar oportunidades de desenvolvimento para todo mundo, para toda organização. Se você é estratégico, imagine que você cresceu na organização. Você foi júnior, pleno e sênior. Vamos supor uma empresa tradicional corporativa, um mundo corporativo. Quando você chega no sênior, você tem várias habilidades. Aí você foi promovido para ser gestor. Quando você entra para ser gestor, parte dessas habilidades tem que ficar na tua equipe. Porque senão você não vai ter tempo para desenvolver as habilidades que você precisa da área comportamental, soft skills. Então, delegar atividade é você passar desafios que você já domina para pessoas que precisam aprender. Então, você gera desafio e motivação para as pessoas.
e você ter tempo suficiente para pegar novos desafios e trazer para suas habilidades. Então, o processo de delegação, além de promover o desenvolvimento, promove o backup das coisas. Eu tenho várias pessoas especialistas em determinados assuntos. Então, evita rupturas futuras quando as pessoas querem sair da sua organização. Combinado? Então, não esquece de voltar na aula e ler e estudar um pouco lá. Feedback. Feedback é uma coisa sensacional. E aí eu vou mostrar um exemplo meu. Foi acho que lá para os anos... Lá para o ano 2000. 2001 no máximo. Eu estava no Chile, eu trabalhava na auditoria interna de uma multinacional. E eu estava no Chile como líder da auditoria. O meu gestor estava comigo, mas eu era líder daquele trabalho. Então eu tinha pessoas comigo desenvolvendo o processo de auditoria que demorava uma semana. E no final dessa semana a gente apresentava um relatório para a localidade que a gente estava visitando. Falando quais são os pontos fortes, onde precisa melhorar, as observações de uma auditoria interna. E aí eu comecei a fazer a apresentação de auditoria interna, eu fazia auditoria de tecnologia da informação e de finanças. Eu e minha equipe, né, na verdade. E eu estava apresentando e eu falei, olha, estava apresentando uma oportunidade de melhoria de uma área de tecnologia da informação. E eu falei assim, olha, aquele ambiente lá está muito ruim. E aí eu vi que as pessoas reagiram até meio de forma estranha. Para mim era natural, eu não tinha essa percepção. Mas ao finalizar a auditoria, o meu líder me chamou, que é um líder exemplar, sou muito grato a ele por boa parte do que eu conheço hoje. Ele falou assim, olha, o que você falou não faz sentido. Porque quando você fala assim, ó, aquele processo está muito ruim, o que é muito ruim? Primeiro que as pessoas vão internalizar para elas não vão ter a dimensão do problema. E outras vão levar para o lado pessoal. O que você deve falar é o seguinte, olha, as oportunidades de melhoria encontradas naquele departamento são essas, essas e essas. Separar pessoas de processo. Isso foi uma aula para mim. Uma aula que eu tenho até hoje como um princípio elementar para mim. Entender que as pessoas precisam entender de fato qual é o problema. Se eu deixar algo muito aberto ou deixar levar para o pessoal, eu só vou gerar rupturas, descontentamento e desmotivação. E eu não estou valorizando as pessoas. Então ele encontra mim, você precisa ver o que está de bom, mostrar o que está de bom e mostrar as oportunidades e por que essas oportunidades são importantes serem endereçadas. Então foi um exemplo fantástico de feedback. E feedback faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente fazer as coisas diferentes. Dê feedback, feedback assertivo, para que a pessoa entenda o porquê e possa, por conta própria, resolver a sua situação. Não tente impor um jeito de fazer. E receba feedback. Escute o feedback, é importante, porque é uma visão externa de alguém falando sobre uma determinada situação. Talvez você não tenha esse tipo de visão. Então, o feedback é importante. Ele retroalimenta o desenvolvimento das pessoas. Promova isso. Dê e receba. Nem todo mundo gosta de dar e muito menos receber feedback. Mas ele é algo construtivo. Ele é algo elementar. E tem que fazer parte da cartilha das lideranças atuais. Outro elemento é falta de reconhecimento. A pessoa faz, eu não reconheço. Se eu não reconheço, qual é a motivação que ela tem para ficar? E aí a gente fala um pouco de equilibrar esforço e recompensa. Se eu tenho muito esforço e pouca recompensa, está errado. É uma questão de tempo para a pessoa se desmotivar, porque ela está fazendo demais e não é reconhecida por isso. Se eu tenho pouco esforço e muita recompensa, também é um problema, porque ela não tem motivação para fazer nada mais. Então, como equilibrar essas duas questões? Esforço e recompensa. Então, falta de reconhecimento é crucial, mas reconheça na medida do esforço. Tenha a noção de manter o processo equilibrado. Outro elemento importante é tentar dominar o todo. Eu assumi a liderança, agora eu quero dominar tudo. Então, o que você faz? Quero aprender. Se eu tivesse feito isso lá atrás, quando eu tinha aquela posição onde as pessoas que eram mais técnicas, estavam abaixo de mim, dominavam muito mais o assunto do que eu ia perder muito tempo.
eu não ia conseguir evoluir. Então, eu usei a minha habilidade de relacionamento, de habilidades comportamentais para fazer a gestão daquela equipe. Porque se eu tivesse que fazer a gestão técnica, primeiro que eu ia demorar muito para passar o conhecimento que eles já tinham. Segundo que, tecnicamente, a equipe já estava suportada. Eu já tinha o conhecimento técnico lá dentro. O que eu tinha que fazer é acelerar e mostrar essas habilidades o quanto mais, usando a minha habilidade de gestão. Então foi uma experiência muito significativa. E, por incrível que pareça, você escuta pessoas falando que, poxa, eu conheço muito mais que o meu líder. Eu podia estar no lugar dele. Eu perguntava para as pessoas, por que você não está? Olha, esqueça a parte técnica do seu líder e olhe para a parte comportamental dele. Vê se você realmente tem mais habilidades do que ele. Faz toda a diferença. A gente não se mede liderança por questões técnicas. Já foi esse tempo. Tanto é que toda entrevista de emprego você é questionado muito mais por habilidades comportamentais. Beleza? Perfeito? Então essas são as primeiras dificuldades que um líder enfrenta quando entra numa posição dessa. E muitas dificuldades que as pessoas têm até hoje. E aí eu queria trazer 2 livros. Primeiro esse aqui, ó. Esse aqui eu ganhei lá pro ano 2000 e pouquinho, 2005, 2006. Esse livro aqui me abriu muito a cabeça para liderança. Eu já era líder. Se eu tivesse a oportunidade de ter esse livro antes, seria para mim muito melhor. Eu teria errado menos. Eu teria feito bem diferente no início. Esse livro ele fala das 6 passagens na evolução de carreira em processo de liderança. A primeira é, eu deixo de ser líder de mim mesmo e passo a ser líder de outros. É a maior ruptura, a gente acabou de ver. É a execução versus a facilitação. A gente falou todas as rupturas. Essa é a maior ruptura que você vai encontrar. E esse livro fala até gestão de liderança de conselhos. O segundo livro, que quem dera eu tivesse esse livro lá atrás junto, recebesse esse livro lá atrás junto com o outro, porque é um outro mecanismo. A startup enxuta é como as startups funcionam. E isso faz toda a diferença para você como líder. Para você começar a entender outras coisas. Outros benefícios que você como líder pode ter em relação às suas equipes. Não é um modelo certo ou errado. É compreender por que essas empresas são dinâmicas, são ágeis. Por quê? Como a liderança funciona nesse processo. O processo tradicional, talvez todo mundo já tenha um conhecimento. A gente falou um pouco das rupturas. Mas entender esse contexto faz toda a diferença para você evoluir como profissional. Então, fica a segunda dica aí. 2 livros que, se você estiver começando, vai fazer toda a diferença para você. Tenho certeza absoluta. Fechou? Vamos lá. E aí, vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é algo que eu preciso me desenvolver nisso. Quanto mais eu me conheço, melhor. É ilusão pensar que a gente vai ter um autoconhecimento pleno. É impossível, porque a gente vai vivenciar coisas que vão despertar reações, emoções que a gente não vivenciou ainda, que a gente não sabe. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho essa percepção, melhor. Aí eu trago 2 ferramentas, o DISC e o MBTI. Eu gosto mais do MBTI, porque por razões que eu vou explicar para vocês, mas as 2 ferramentas são fantásticas para você ter uma noção. O DISC, eu no começo da minha carreira, ele tem 4 quadrantes. Então você é avaliado pela dominância, influência, estabilidade e cautela. E aí cada um, é o que você busca em cada um dos perfis e como é que você é motivado. Eu no começo era dominância e cautela. Então eu buscava resultado com precisão. Então as pessoas que eram relacionamento, que tinham liberdade, criatividade, me incomodavam. Porque eu tinha um perfil específico para isso. Hoje, depois da paternidade, depois de trabalhar muito tempo com voluntariado, eu sou influência e estabilidade. E hoje, quem me impacta é pessoas que buscam resultado com precisão. Daquela forma, daquele jeitinho bem incorporado, né? Padrões, essas coisas me incomodam muito. Mas é uma questão que eu consigo lidar. Eu consigo lidar hoje porque eu entendo o meu perfil. E eu já fui do outro lado. O MBTI
ele é uma preferência inata. Então, eu já fiz 4 vezes o teste e ele dá sempre o mesmo resultado. Para mim deu ESTP, eu sou ESTP. E eu vou explicar para vocês o que são essas 4 letras. O MBTI trabalha com 4 dicotomias, para vocês entenderem. Primeira dicotomia, como é que eu me motivo? Como é que eu me energizo? E, extrovertido com pessoas, ou I, introvertido comigo mesmo. E eu tenho os 2 perfis na minha empresa. Eu tinha os 2 perfis na minha equipe. Então não adianta nada eu pegar uma pessoa extrovertida, analisar um relatório constantemente, fazer só aquilo. Eu vou desmotivar a pessoa, porque a pessoa precisa interagir com outras pessoas. E ela está só isolada, concentrada naquilo. Agora, se eu pego uma pessoa introvertida e faço isso, ela vai estar super motivada. Mas se eu pego uma pessoa introvertida e jogo ela para fazer processo de comunicação, relacionamento, ela vai se desmotivar. Então eu tenho que desenvolver habilidade nas pessoas, mas eu tenho que entender quais são as preferências delas. Por que elas gostam daquilo e usar a habilidade que ela tem de análise crítica, de ficar focada, analisando o relatório como introvertida, ali, porque ela vai render muito mais do que expor ela em outras situações. A exposição das pessoas é natural? É importante? O líder tem que ter a habilidade de como expor esses tipos de pessoas. Não é sempre jogando na vitrine, colocando em exposição lá na frente para poder falar, nem todo mundo gosta disso. A segunda letra, a segunda dicotomia é como é que eu analiso as informações, como é que eu capto as informações? Dados e fatos ou por intuição? Dados e fatos, eu preciso ver as coisas para tomar decisão. Então, geralmente, quem é dados e fatos, olha para o retrovisor, porque são fatos já pré-estabelecidos, eu olho e avalio. Quem tem muita intuição, que é o N, ele vai ver conceitos, possibilidades, teorias. Então, ele olha para frente. Ele é potencial de criação muito maior do que esse aqui. Então, mesclar os dois é fundamental para você ter experiência e tendências. Então, conectar na tua equipe, isso é fundamental. Se você pegar uma pessoa que só vê experiência para analisar a tendência, ele não consegue ver o fato. E aí ele não vai render. Se você pegar uma pessoa que é só intuição e pede para analisar relatório, ver informação, essas coisas, também não vai funcionar. Uma questão de tempo para desmotivar. Uma vez ou outra, lógico, a gente precisa fazer, precisa ter essas experiências. A terceira dicotomia é como eu tomo decisão. Se eu sou lógico, racional ou emocional. Se eu sou pensamento, 1 mais 1 é 2, é lógica, ou se eu sou sentimento. 1 mais 1 nem sempre é 2, porque tem o Joãozinho, a Mariazinha, o fulano, que vai se prejudicar. Então, nem sempre é. E aí eu vou contar um caso real. Eu trabalho com voluntariado e eu era gestor voluntário de uma organização, e eu tinha a tesouraria como um braço de apoio para as tomadas de decisão. E toda a organização sem fins lucrativos, ela depende de repasse de verba, de doação, essas coisas. E nem sempre a gente tinha todo o valor para pagar os funcionários. E aí quando atrasava essas doações, atrasava a captação de recursos para a entidade, a gente tinha que pagar os funcionários, mas tinha só uma parte. Suponha que tenha 50%. Aí sentava eu e a minha tesoureira para a gente conversar e entender qual é a iniciativa, qual é a melhor solução para isso. Eu, como uma pessoa totalmente lógica, tá bom, se eu tenho 50%, é 50% para todo mundo. Beleza? Funciona assim. Só que a minha tesoureira, ela tinha um forte na parte sentimental. Falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pagar todo mundo que recebe pouco, até um determinado teto, e a gente divide o resto. E eu falo, não, para mim não tem lógica, como é que eu vou explicar para as pessoas como é que eu pago 100% para um e 30% para outro? Qual é a lógica que eu usei? Por que isso tem um racional? Não tem para mim. Então, para mim, não faz sentido. A única coisa que a gente conseguia equalizar é que se a gente combinasse com as pessoas aceitassem, eu estou de acordo. Por ser lógico, existe uma lógica. Todo mundo já sabe o porquê. Eu paguei 100% para um, a gente pagou 100% para um e 30% para outro, 30% do salário para outro. É isso que faz a diferença. É isso que faz a gente realmente evoluir.
Beleza? Então, essa é a terceira. A quarta opção, a quarta letrinha da dicotomia é como é que eu faço meu planejamento. Se eu sou extremamente planejado ou se eu sou flexível e adaptável. A grande diferença é, planejado, eu preciso entregar um projeto daqui a um ano. Eu começo agora, sei passo a passo até chegar a um ano. Quem é flexível e adaptável vai começar com 11 meses e meio, 10, lá para frente. Qual é a diferença de um e de outro? Quem é planejado se incomoda com qualquer mudança planejada no plano. Qualquer variável que vai mudar aquela configuração estabelecida de um ano, incomoda. Quem é flexível e adaptável, que é o P, que percepção, que é a percepção, ele não tem problema. Quanto mais variável, melhor. Agora vamos ver o benefício e o custo-benefício das duas coisas. No final, se os dois entregarem o resultado no final, o resultado de quem é flexível e adaptável, ele é muito mais abrangente. A possibilidade de retrabalho é menor. Quem é planejado, o resultado ele é menos abrangente, porque ele começou o trabalho há 12 meses atrás, então ele não considerou muitas variáveis que aconteceram nesse período, e por isso ele tem uma possibilidade de retrabalho maior. Então, são preferências, são 16 estilos, não existe o certo ou errado. Existe a sua preferência para você conseguir lidar com as pessoas. E quando você consegue entender isso aí, você consegue olhar para as pessoas e entender quais são as preferências dela. E aí você consegue montar melhor o seu quebra-cabeça e conectar melhor essas engrenagens da sua equipe. Duas ferramentas essenciais, fantásticas. Existem outras ferramentas. As ferramentas existem na internet gratuita, mas elas são limitadas, elas não são completas. Elas têm um processo limitado de resultado. Se você entenda, quiser compartilhar para a gente trocar figurinha, manda um e-mail para contato@f2a2.com.br que eu ajudo você a interpretar esse resultado, tanto do DISC quanto do MBTI. Ok? Só faz. Se você tem esse resultado, conhece a cultura da empresa, tem esse resultado, se eu puder te ajudar, só mandar um e-mail ou meus contatos nas mídias sociais, a gente troca a figurinha. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Depois de autoconhecimento, entender as necessidades. Quais são as necessidades que o processo de liderança tem? Primeiro, eu preciso estar alinhado com a necessidade do negócio. Se eu sou líder, ponto crucial, ponto de partida. Se eu não tenho um alinhamento com o que a empresa busca, para onde ela está indo, não adianta nada a minha liderança. Por mais que simples que seja a estratégia da sua empresa, se é para manter um fluxo daquela forma, eu tenho que estar alinhado com aquilo, porque aquilo vai me dar o norte de como eu vou montar aquele quebra-cabeça. Então, primeira coisa fundamental, entenda qual é a necessidade do negócio. Segundo, entenda as necessidades de cada um. E aí eu vou fazer um parênteses de um exemplo real, aconteceu, eu tenho muito orgulho do resultado dessa iniciativa. Por conhecer os meus líderes, e especialmente uma líder, a gente teve um entendimento e acabou tomando uma atitude que para muitos foi uma atitude errada. Mas hoje a gente vê que foi a mais certa possível, tanto para a empresa quanto para o colaborador, para a colaboradora. O que foi? Essa minha líder, uma das líderes da minha estrutura, ela tinha 4 pessoas abaixo dela. O que a gente fez? A gente tirou a liderança dela e colocou ela subordinada a uma outra líder da minha organização. Olha, é como se fosse fazer um rebaixamento da pessoa. A pessoa estava como líder. Se eu não conhecesse essa pessoa, eu ia deixar ela como líder, porque para mim era ótimo. Ser líder é uma coisa que todo mundo busca. Mas a gente fez um movimento contrário, por conhecer a pessoa. Hoje, ela está muito bem. As duas, né? A líder dela e ela, eram 2 mulheres, são 2 mulheres, elas estão muito bem com
muita responsabilidade, as duas morando fora do país. Então foi um crescimento para as duas. E foi um crescimento, dar um passo atrás para uma das minhas líderes e fazer ela avançar muito mais. Hoje ela está super bem. Ainda bem que a gente deu esse passo. Eu tenho o maior orgulho de ver onde as duas estão hoje. Assim, sou fã número 1 e olha aqui é o potencial delas. Então, a diferença é converse, faça com que as pessoas mostrem as suas necessidades. E aí você, como líder, você é um facilitador. Um ganho para a empresa e um ganho para as pessoas. Fantástico exemplo, sou muito grato por isso e vale muito exemplificar e mostrar para vocês isso. Equilíbrio, esforço e recompensa, a gente falou sobre isso, né? Então, o esforço e a recompensa tem que andar junto. Então, entenda que equilibrar isso é um processo motivacional. Não adianta você dar muita recompensa sem dar um valor adequado para ela, sem ter esforço. E não adianta você não dar nenhuma recompensa sem valorizar o esforço das pessoas. E dar autonomia e responsabilidade. Não imponha o seu jeito de fazer. Faça as pessoas crescerem, aprenderem. Porque senão você vai fazer com que exista uma lacuna. Quando você impõe um jeito de fazer, a pessoa ela tem um conhecimento. Esse conhecimento, até chegar onde você quer, ela precisa desenvolver e aprender esse caminho. Se você entrar direto no que você quer que ela faça, ela vai ter uma lacuna. E essa lacuna é muito ruim, porque ela não vai entender o porquê das coisas. Então, dar autonomia e responsabilidade é cobrar responsabilidade. Lembra, nós estamos falando com gente adulta, com profissionais que estão alinhados com o negócio e com as suas necessidades. Então, dê autonomia para atingir um resultado que você espera. O resultado é o importante. Fechou? Necessidades. Entender essas necessidades é muito importante. É relevante. E aí vamos falar sobre cenários. Imagine 2 cenários. O primeiro cenário, onde eu tenho um ambiente altamente controlado, uma cultura de controle muito forte. E o outro, um ambiente, uma cultura de inovação. Eu estou falando de empresas tradicionais, né? Empresas tradicionais, grandes corporações, e eu estou falando de startups. São 2 processos e mundos totalmente diferentes. E eu queria mostrar para vocês o impacto de ser líder num e no outro. Porque nem sempre você vai estar só num ou no outro. É importante você mesclar. Várias empresas já começam a trazer, empresas tradicionais começam a trazer questões de empresas inovadoras. E o contrário também é verdadeiro. Empresas extremamente inovadoras têm necessidade de ter processos tradicionais. E eu vou explicar para vocês agora como é que isso aí funciona. Então imagine o seguinte, uma empresa altamente controlada. A estratégia dela é restrita, porque só uma parte da organização consegue deter o conhecimento e gerar a estratégia. Quando você faz isso numa empresa altamente inovadora, é o contrário. A estratégia ela é amplificada. Todo mundo participa, porque existe uma retroalimentação das pessoas que estão na organização. Todo mundo contribui com a estratégia, na definição e retroalimentando a estratégia. Segundo elemento importante, empresas com uma cultura altamente de controle. Quando eu tenho comando, eu foco no que fazer. Olha, você tem que fazer isso. É um processo. Essa é a rotina, é esse parafuso que tem que apertar, é assim que você tem que fazer. Então, ela espera um comando para poder agir. Quando eu falo numa empresa de inovação, ela foca no porquê fazer. O comando não existe. Eu sei o porquê e eu vou construir o modo de chegar naquele porquê da minha forma, da minha maneira. Ou com a contribuição de outras pessoas. Então eu não tenho algo pré-estabelecido. Falando de controle, o controle numa empresa altamente controlada, ele vai validar a aderência que as pessoas têm naquele comando. Então, você teve um comando, qual é a aderência que você tem? Eu vou controlar a sua aderência àquele processo. Então, imagine uma empresa que tem um processo legal, que tem que sair exatamente daquela forma. Então, eu tenho um controle sobre aquele padrão, aderência àquele padrão. Quando eu falo de empresa de inovação, o controle
é através do resultado. Eu vou controlar o resultado. É isso que eu preciso. Como fazer? Sinta-se à vontade. A responsabilidade que você tem é sobre o resultado. E a gente vai para um mundo contrário, alinhamento. Uma empresa altamente controlada, o alinhamento é muito baixo. É pouco alinhamento, porque o alinhamento é feito lá em cima e cascateado os comandos de como fazer para baixo, sem ter um alinhamento do porquê da estratégia. E quando você fala de uma empresa de inovação, o alinhamento é altíssimo, porque as pessoas precisam entender qual é a estratégia da empresa para poder atingir aquele resultado da maneira mais fácil e mais rápida possível. Vocês já ouviram falar que as empresas testam, pivotam, testam em pequenas porções para poder validar e vai crescendo, vai ampliando. Testar pequeno é essencial e necessário para as organizações. Então, autonomia é o alinhamento total. Quando se fala de autonomia, as empresas altamente controladas, a autonomia é quase nula. A autonomia só fica lá em cima, no processo decisório. Então, existe uma reclamação de cliente. O cliente reclama lá, aí vai até chegar na direção, a direção fala, pode fazer isso, aí você volta. O funcionário que recebe, que tem um contato direto com o cliente, não tem autonomia para resolver. Ele tem que passar por uma burocracia para depois resolver. Isso não acontece na empresa inovadora. Eu estou interagindo com o cliente, eu tenho resposta rápida, eu tenho autonomia para poder corrigir aquele processo, alinhar e atender o cliente na sua demanda. Então, não tem esse processo burocrático. Responsabilidade. Na empresa altamente controlada, eu tenho uma responsabilidade por seguir aquele padrão, aquele processo pré-estabelecido. E a responsabilidade da inovação é direcionada. Você é responsável. Você é responsável por objetivo, por o resultado. E você tem possibilidade de gerar melhores resultados ainda. Então você tem flexibilidade e criatividade disponível para gerar a responsabilidade que você tem sobre aquilo. Atingir aquilo é o ponto. E é onde as pessoas são cobradas nas empresas inovadoras, pelo resultado. Então a execução é um processo muito forte em empresas inovadoras. Quando a gente fala de equipe, gestão de equipe, ou a formação de equipe de empresas altamente controladas é um perfil muito parecido. Porque eu preciso ter perfil de pessoas, a gente falou sobre o autoconhecimento, que tendem a ter essa preferência, porque é muito mais fácil trabalhar com esse tipo de pessoas. Então, o processo de inovação é muito fraco, muito sensível, muito pequeno, porque as pessoas pensam de forma muito parecida. Quando você fala de empresa de inovação, o perfil é totalmente diferente. As pessoas são diferentes. E por serem diferentes, geram capital intelectual muito mais amplo, muito maior e, por consequência, trazem maiores resultados e resultados muito mais abrangentes para as suas empresas. Processos de mudança, que é uma característica fundamental de todas as empresas, o líder que promove isso. Quando eu tenho uma empresa altamente controlada, o processo de mudança ele é difícil e ele é imposto, porque se cria uma estratégia, uma definição de mudança e é top-down. Desce e faz acontecer. As pessoas não entendem normalmente o porquê das coisas. E aí sai executando. Então existe uma resistência muito grande. Quando você promove mudanças, na verdade, isso é até redundante falar, as empresas de inovação elas promovem naturalmente a mudança. Então é um processo totalmente natural. Quanto mais mudança tiver, mais elas conseguem abranger os seus conteúdos, mais eficientes elas ficam, mais aderentes à necessidade do cliente elas estão e assim por diante. Outra questão de suma importância, que aqui inverte um pouco os valores. Quando eu tenho uma empresa altamente controlada para lidar com conflitos, a incidência de conflitos é menor, porque as pessoas são mais parecidas, têm habilidades mais parecidas, pensam mais ou menos da mesma forma, porque existe uma necessidade da empresa de ter esse tipo de perfil. Agora, quando eu entro numa empresa de inovação, a incidência de conflito é muito maior, porque as pessoas pensam diferente. E aí gera conflito. E aí o líder tem que ter essa habilidade de fazer a gestão de conflito da melhor maneira possível. Entender as pessoas e fazer com que as pessoas integrem a mudança o mais rápido possível. E aí tem um processo, claro, que eu falo nos cursos de como fazer, entender em que posição as pessoas estão num processo de mudança, num processo de conflito.
E o conflito geralmente ele está lá dentro, né? Se você não cuidar do conflito, ele cresce, cresce como uma bola de neve. O problema, a causa raiz está lá dentro, mas ele está associado com tantas coisas que estão por fora, que encobrem esse problema, que você não consegue mais identificar. Aí ele vira discórdia e vira disputa. Que aí você começa a fazer tribos de pessoas para defender um ponto de vista em relação a outro. Falando também de turnover, o turnover, a rotatividade de pessoas em empresa altamente controlada, ele é alto, porque as pessoas não têm motivação, elas têm que seguir processo, elas não têm a possibilidade de trazer inovação. E por ser pirâmide, poucas pessoas conseguem subir na organização e desmotivando a grande maioria. E o turnover numa empresa que fomenta a inovação, ele é baixo, porque as pessoas vestem a camisa. As pessoas fazem parte do processo. Tem empresas que viram sócias. Tem empresas que realmente, quem respira a cultura da empresa, está lá dentro. E aí ela só vai buscar resultados, que onde, de fato, ela vai ser cobrada por ser uma empresa de inovação. E a última questão que eu queria trazer para vocês era a criatividade. Numa empresa altamente controlada, a criatividade é baixa, porque as pessoas, de novo, elas têm uma limitação. Primeiro, elas não têm autonomia, elas pensam muito parecido e, por não ter autonomia, elas não dão sugestões. Elas só cumprem a maioria dos processos. Falando de maneira bem geral, tá? E estou distanciando uma da outra o máximo possível, para eu explicar por que eu estou fazendo isso. E a criatividade numa empresa de inovação é alta, porque pessoas pensam diferente, têm autonomia, são cobradas por responsabilidade, o modo de fazer é livre, então é um processo totalmente diferente. Esses dois mundos são mundos opostos. Só que existe a necessidade de você entender o seu real objetivo e usar um ou outro. Existem, como eu já falei, existem empresas altamente controladas que precisam inovar e aí usam algumas metodologias que estão voltadas de liderança para fomentar a inovação, e o contrário também é verdadeiro. As empresas de inovação precisam usar, em alguns momentos, questões das empresas extremamente tradicionais, que é comando e controle, por necessidades processuais. Mas, na essência, as duas são diferentes pelo aspecto de liderança. Então, entender isso é importante. Por quê? A gente não falou de alinhamento com a organização? Então, entenda isso e perceba em que ambiente você está inserido. E para fechar, eu queria falar sobre as dicas importantes que eu acho fundamental para você desenvolver a sua liderança hoje. Essencialmente falando, é autoconhecimento. Entenda qual é o seu manual. Quanto mais você se conhece, mais habilidade você vai desenvolver para se relacionar com pessoas. Mais integrado você fica e mais resultados você vai atingir. Então busque autoconhecimento. Busque, não importa qual ferramenta. A partir do momento que você entende o seu modo de agir, o seu modo de responder às coisas, o seu modo de se relacionar, o que incomoda as outras pessoas, o que não incomoda. Lembra do meu exemplo lá do feedback? Para mim era natural falar daquele jeito. Mas a hora que eu recebia um feedback daquele, que eu entendia, opa, peraí, eu tenho que olhar direito para esse meu autoconhecimento, né? Absorver isso e agir de outra forma. Eu costumo dizer nos meus cursos que a gente nasce com várias muletas, que são as muletas da ignorância. A cada autoconhecimento que eu realmente internalizo, uma muleta cai, e aí vira um processo de decisão meu. E esse processo de decisão é importante você ter. Mas se você não sabe, é da mesma forma que eu fiz lá no Chile, daquela mesma forma que você vai continuar fazendo. Porque para você é normal, você não sabe a consequência. Então, você é um ignorante naquele aspecto. Então, cair essa muleta é você ter o processo decisório. Quero ou não quero fazer dessa forma. Porque eu entendo o porquê dos resultados, fazendo de um jeito ou de outro. Segundo, conexão com pessoas. De novo, pessoas. Quanto mais conectado com as pessoas você estiver, mais habilidades de liderança você vai desenvolver. Porque senão você vai ficar constantemente atirando no escuro. Lembra da história da minha equipe de liderança, que eu fiz aquela movimentação? Se eu não conhecesse a pessoa, talvez eu teria feito errado, deixado ela lá, e o futuro seria muito diferente. Mas eu consegui
através desse relacionamento, através da confiança mútua, não é só uma habilidade minha, mas a confiança ser confiável e confiar. Então a gente tem uma confiança muito forte e a gente conseguiu desenvolver junto um projeto que valeu a pena para todo mundo. Servir a equipe. Já mudou aquela pirâmide, né? Onde a liderança está no topo. O líder ele tem que estar como a base da pirâmide. Ele tem que servir a sua organização. Se eu conheço as necessidades da minha empresa e as necessidades das pessoas, eu consigo ter habilidades e estratégias para fazer isso acontecer. Outro elemento importante, compreenda o ambiente. A gente acabou de falar de 2 ambientes totalmente diversos. Então, compreenda o ambiente. Qual é o estilo de liderança que eu preciso ter para ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro do contexto necessário da organização que eu estou inserida. Então, entender o ambiente, compreender esse ambiente, faz toda a diferença para as atitudes que você vai tomar. Então, tenha conhecimento para desenvolver habilidades e gerar atitudes necessárias para você dentro do ambiente que você está inserido. Aprenda habilidades comportamentais. Se desenvolva. O autoconhecimento vai gerar muito esse tipo de coisa. Mas aprenda quais são as habilidades comportamentais. Lembra, o líder, olhe para o líder e veja as habilidades comportamentais que ele tem. Pegue um líder de referência que vocês gostam. Lembre de uma pessoa que para você, pô, esse cara é um líder. Quais habilidades comportamentais ele tem? Entenda e aí comece a tentar desenvolver essas habilidades para você. Mas uma coisa importante, não descarte suas habilidades. E as suas habilidades, elas só são conhecidas quando você se conhece. Então o autoconhecimento é o primeiro item. Porque aí você vai identificar suas habilidades e você vai potencializá-las. Não adianta você criar novas habilidades e esquecer as habilidades que você naturalmente tem. Qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa que chegou num patamar de sucesso, chegou lá pelas suas habilidades. Todas têm limitações, todas. Mas valorizaram o quê? As suas habilidades. Por isso que chegaram onde chegaram. O último elemento, delegar para desenvolver. De novo, assista aquela aula de como desenvolver membros de equipes engajadas, que tem lá uma série de dicas sobre como delegar atividades. Então, delegar é desenvolver pessoas. Delegar não é delargar, é delegar com a responsabilidade. Lembra? Eu vou cobrar a responsabilidade. Está aqui, agora é com você. Faça do seu jeito. Eu tenho que seguir um padrão? Então siga o padrão, mas a responsabilidade é sua. Delegue tudo. Não fique com a responsabilidade, querendo ter o poder, que muita gente faz isso hoje, e delega só a atividade. E a responsabilidade fica com você. Aí fica te cobrando para poder fazer isso acontecer. Quando você passa a responsabilidade, você dá maturidade para as pessoas e trata as pessoas como adultos que são. Fechou? 6 dicas, espero que contribua bastante. E eu quero uma reflexão importante. Por que eu quero ser líder? Pensa nisso. Pense com você. Não precisa responder, mandar, não é objetivo. Por que eu quero ser líder? Para ter poder? Ou para ser uma referência para as pessoas? Para atingir resultados e pensar na próxima liderança, preparar a empresa para a próxima liderança, preparar novos líderes. Por que eu quero ser líder? E aí fica a reflexão para vocês. Eu queria ressaltar de novo, se você gostou da aula, dá um joinha aí para mim. Se você não inscreveu no canal, se inscreve no canal para receber as notificações também, ative as notificações. Compartilhe esse conteúdo. O objetivo é que a gente realmente compartilhe com o maior número de pessoas possível, troque experiência e seja um ambiente colaborativo. E um dos meios que eu identifiquei para fazer isso acontecer é o Telegram, em função da sua flexibilidade para poder jogar enquetes, né, ter uma interação maior com vocês. Então, lá no grupo do Telegram, que está aí na descrição desse vídeo, está lá no Instagram do @F2A2Coleone, está no QR Code abaixo, acione a sua câmera, acione lendo o QR Code, você vai se conectar e vai se inscrever rapidamente. Lá você escolhe o tema que você precisa mais nesse momento e você consegue avaliar a aula. Se você não gostou da aula, clica, não gostei, coloca no comentário.
Só que coloca no comentário. Feedback, lembra? Feedback é muito importante. Então vamos praticar a cultura do feedback. Não gostei? Por que eu não gostei? Porque aí você vai passar um feedback para que eu possa entender e agir de outra maneira. Combinado? No mais, muito obrigado. Foi um prazer, mais um conteúdo. Eu sou fã desses temas. Realmente gosto, estudo, vivenciei, tenho experiência, mas a troca com vocês é muito importante. Eu preciso que a gente realmente troque e entenda as necessidades.